Meu nome é Beatriz Ohana, eu sou a idealizadora e a roteirista-chefe do projeto Guardiães da Terra. Guardiães da Terra é um projeto de desenvolvimento de roteiro de série de ficção voltado para o público adolescente. Esse projeto está sendo desenvolvido por uma equipe de 4 roteiristas, sendo que é uma roteirista-chefe. E a gente realiza o nosso trabalho dividido em algumas etapas, que consistem em reuniões online, quase todos os dias, e reuniões presenciais. A primeira etapa foi a etapa de pesquisa, de primeiras ideias, primeiras conversas do grupo, A gente foi conversando ali por reuniões remotas, mais ou menos 3 vezes por semana. A gente se reuniu para definir alguns critérios para essa série, alguns caminhos a seguir, alguns pontos que pra gente eram importantes. E também foi trabalhando bastante na pesquisa, a gente foi estudando essa temática, porque Guardiães da Terra é aprovada no contexto do edital Retomada Cultural 2, na categoria do Bicentenário da Independência. Então a gente teve muito cuidado em investigar como que a gente traria essa temática, como é que a gente abordaria essa temática no contexto de uma série para adolescentes, que caminho seguir, quais recortes dentro das histórias que a gente queria abordar, da história que a gente queria abordar. Meu nome é Fátima Diniz, eu sou jornalista, pesquisadora e também trabalho como roteirista. Esse convite para entrar nesse trabalho, ele me trouxe uma coisa muito nova, Uma perspectiva diferente de muita coisa que a gente é educado desde pequeno a reconhecer, e ele me jogou num universo extremamente feminino, de uma luta da independência completamente diferente de tudo, mas que também não tira o mérito das nossas lutas de hoje. Então, eu até me emociono muito em falar sobre isso, porque a mulher sempre lutou muito, Eu me chamo Leandro Corinto, sou diretor de videoclipes, programas de TV, roteirista, storyteller. A possibilidade de estar aqui trabalhando num projeto de audiovisual nessa sala de roteiros é uma oportunidade incrível, porque trabalhar com audiovisual em Petrópolis sem ter que ir para o Rio de Janeiro é fantástico, porque a gente começa a ter um mercado aqui, criar oportunidades de poder trabalhar com audiovisual sem ter que ir para o grande centro. Olá, eu sou o Adelmo, sou roteirista, pós-graduado em roteiro de cinema e TV, sou mestrando em literatura, pesquiso audiovisual e audiodescrição, que é um recurso de acessibilidade comunicacional para pessoa com deficiência visual. O Guardiães da Terra é uma série, ao meu ver, muito interessante e também necessária, porque ela traz para o centro da narrativa 3 adolescentes de um bairro periférico de Petrópolis, 3 meninas, E essas meninas são inspiradas as histórias dessas meninas são inspiradas em 3 grandes nomes da história do Brasil, personalidades da história do Brasil, 3 personalidades que durante muito tempo, ou para muita gente, ficaram relegadas à margem da história e estão sendo resgatadas, Nos últimos anos elas têm sido bastante resgatadas, e essa série é mais um passo nesse caminho. A segunda fase é uma fase que aconteceu aqui nesse espaço, que é o nosso coworking, onde a gente veio aí praticamente todos os dias fazendo reuniões presenciais. Só o Adelmo, que é o nosso roteirista, que nesse momento está em Brasília, então as reuniões com ele são sempre remotas. Mas a gente se reuniu aqui nesse espaço para aí a gente criar mesmo a linha do tempo de todos os personagens, definir a outline, que é o que a gente que é quando a gente define o que vai acontecer em cada episódio da série. A gente fez a escaleta de cada episódio, o argumento de cada episódio. Esse momento foi um trabalho muito coletivo aqui nessa sala. Esse aqui é um Miro, é uma espécie de mural virtual onde a gente estruturou todo o nosso trabalho, Aí aqui a gente tem a divisão por episódios. Aí você pode dar o zoom e a gente consegue ver. Aí, aqui embaixo, a gente coloca o resumo, de cada episódio.
Aí cada episódio, início, meio e fim, e a virada pro outro episódio. Aí aqui embaixo a gente tem o que a gente tá chamando de grid, né? Por episódio também. Primeiro da peça, o que acontece na peça a cada episódio. Depois a gente também tem por personagem, né? Então começando pela Majô e nossa personagem central. Aqui tem o que acontece com ela a cada episódio. E assim a gente fez com todos os personagens. Fazendo esse grid para depois que a gente construir esse resuminho, né, de cada episódio. A gente só veio consultando aqui o que acontecia com cada personagem para ir construindo esse resumo. Vamos falar um pouquinho sobre o nosso núcleo central, que é a Majô e o Zeca. A Majô é uma menina preta de Salvador, completamente livre, educada por mulheres, só por mulheres, né? A mãe e a avó. E aí, com a morte da mãe, a avó decide que essa menina tem que conhecer o pai dela. Ela vem para Petrópolis, primeiro, né, aquele baque, o impacto, porque é uma cultura completamente diferente, ela não quer deixar a vida dela, que é uma vida que ela tem total segurança e total referência, mas a avó não tem negociação, traz essa menina para conhecer esse cara. E esse cara que é um artista completamente engajado no projeto social dele. E aí esse cara recebe a notícia de que tem essa menina, não só a notícia como ela também, né? Eles não se batem, né? Porque ele não sabe ser pai e ela muito menos sabe ter um pai. E ao longo da série eles vão se conhecendo e vendo que eles têm muito mais em comum do que podiam imaginar. Então a gente optou por fazer uma identificação, né, das nossas lideranças da independência da Bahia. Nós vamos focar em Maria Filipa, Maria Quitéria e Joana Angélica. E assim, numa tentativa extremamente inovadora e incrível de direção, de coordenação, a gente vai colocar uma peça de teatro, a montagem toda dessa peça dentro da série, né? Então, nós temos com a Joana Angélica, a protetora, nós temos a Ângela, que é essa menina também com esse instinto, né, de proteção. Com a Kim a gente tem a Maria Quitéria, que tem toda essa questão do enfrentamento, né, de se tornar, de se vestir de homem para poder lutar pelos ideais que ela acreditava. E a Kim também vem nessa pegada, tentando se enquadrar, se entender, se descobrir. E então temos essas duas que corroboram com a história nesse sentido. E finalmente Majô, que é essa menina que vem da Bahia, que vem para mudar tudo, que movimenta a vida dessas pessoas em torno da cultura que ela traz, da história própria dela, mas também muito baseada nos ideais de Maria Filipa, que foi uma mulher, uma marisqueira, né, simples, com uma origem de escrava, mas que traz essa força para essa personagem que vem encarar uma novidade na vida pessoal, um desafio de lidar dentro de uma comunidade
totalmente diferente da realidade dela. Vou ler então. Zeca e Majô seguem para o hospital para visitarem Odara. No quarto, Odara conta para a neta que está em fase terminal e que os médicos já deram poucos meses de vida, por isso resolveu trazê-la a Petrópolis para conhecer seu pai, já que tem medo que ela fique sozinha e sem amparo. Segue dizendo que é importante que ela e Zeca se entendam, que esse é seu maior desejo. Majô se revolta com Odara, já que ela mentiu e tinha na avó alguém que podia confiar. Zeca lembra que Odara está morrendo e precisa da neta ao seu lado. Tudo que ela fez foi pensando no melhor para ela. Zeca tenta acalmá-la. Majô rebate, ele não tem moral para falar nada e demonstra seu medo de ficar sozinha. Ele se aproxima e tenta abraçá-la, afirmando que nunca a abandonará e sempre poderá contar com seu pai. Majô olha nos olhos dele, chorando, lembra que a avó mentiu e desde que sua mãe morreu, sua vida tem sido um desastre. Zeca reforça que sempre tentou ser verdadeiro e isso até causou alguns desentendimentos entre eles, mas agora ele até já se acostumou com ela na sua vida. Majô segue chorando, atordoada por sentimentos que nunca havia experimentado. Pai e filha se abraçam. Feliz, Odara pede que Majô termine a peça e a garota concorda. Enquanto isso, Cris comunica a Pedro que acabou a guarda compartilhada depois de tudo que aconteceu. Ele concorda que por hora Mauricinho fique na casa dela, mas que isso não vai ficar assim. No galpão, o grupo está reunido finalizando os preparativos para a apresentação da peça, que acontecerá em poucos dias. Naquela entrevista o elenco e faz cenas dos bastidores para colocar no seu canal e comenta que ganhou muitos seguidores curiosos com o processo de produção, principalmente dos figurinos. Agora, seu canal é um sucesso. No esconderijo, Ciro desafia Boca a aparecer e é surpreendido com a arma do bandido apontada para ele. Boca lembra que matou o pai de Ciro porque ele era vacilão e abusado e que o filho vai pelo mesmo caminho. Ângela chega, vê a arma apontada para o irmão e entra na frente de Ciro, ficando na mira de Boca. Lá fora, Kim esbarra em Majô, as duas abaladas dividem as suas angústias. Tiros são de todos os lados. Majô, Mauricinho, Kim, Anaquele, Ângela e Ciro arregalam os olhos, deixando a possibilidade de um deles ser atingido. Fim. Mas a gente pode tirar, entendeu? Ficar só o barulho do tiro mesmo. Gostei muito, Sim. eu achei que vocês deram umas saídas muito boas. Eu só não entendi um parágrafo aqui, que ele começa na saída do palco. O menino e a menina que ficaram com Kim na festa correm pra abraçá-la e ela acaba beijando os dois. Porque essa garota aí, cara, ela vem de uma outra vibe, entendeu? Ela gosta de pessoas, ela gosta de beijar pessoas, e ela beija um e beija uma outra, entendeu? Pra ela não tem esse problema, não, tá tudo certo. Versa, você pode me dizer qualquer coisa, isso falando com a Kim. E por trás, a Anaquele. Cara, entendeu? Não faça essa porra, você vai se arrepender. A mãe é a única que chama ela de Kimberly, sabe? Que faz questão, todo mundo chama de Kim e respeita. Mas a mãe não. A mãe é a única que chama de Kimberly, gosta de... Né? Da pandemia e tal, assim, meio que deixou as comemorações ficaram meio minguadas, né? Assim, sobre os eventos todos, assim. Não, e assim, a gente consegue com essa peça, a gente fala, a gente trata do tema, né, de uma maneira diferente, invoca outras independências, que são as independências pessoais desses personagens, e também fala de uma forma geral no final da peça. A gente vai falar, cara, o que é independência? Independência é poder comer 3 vezes por dia. Independência é poder defender o que eu acredito sem medo do outro, sabe essas coisas? A gente vai falar dessas independências também lá no finalzão. Quando falar de independência em si, da festa toda, o que é independência, né? O personagem fala, independência pra mim é isso, independência pra mim é poder vestir a roupa que eu quiser, poder beijar quem eu quiser, sem medo, né? Você sabe essas coisas? É realmente contextualizar e não segurar numa data X, mas dizer que o tempo todo a gente está em busca de uma independência. Sim. Para depois passar para outra etapa, né? É uma etapa onde eu trabalhei
mais sozinha, porque todo o material que a gente construiu, tudo que a gente construiu sobre os personagens, sobre os episódios, sobre a estrutura da série, ambientação, tudo isso eu reuni para de fato escrever o roteiro, né, o roteiro do episódio piloto. Então foi uma etapa aí um pouco mais longa, onde a gente também teve reuniões remotas para ir trocando, porque esse trabalho foi muito coletivo, apesar de a gente ter essa hierarquia dentro da sala de cinema, foi um trabalho muito coletivo. Então a gente foi trocando, né, ao longo desse tempo também, foi uma construção conjunta, mas eu fui ali escrevendo esse piloto. Depois a gente revisou isso, todo mundo junto, a gente fez as alterações que a gente queria fazer, a gente conversou bastante para entender, né, nesse momento final se a gente conseguiu atingir os objetivos, se o projeto estava consistente para ser apresentado em rodadas de negócio, para ser defendido em pitchings, e também se ele estava consistente para o público-alvo que a gente queria atingir, se a gente conseguiu atingir os objetivos que a gente tinha definido lá no início, na primeira etapa. Então a gente foi, né, fazendo aparando, né, essas arestas para ter aí o piloto concluído, né? Antes da gente chegar nessa etapa de fazer o piloto, quando terminou o trabalho aqui nessa sala presencial de todo mundo, a gente, antes de começar o piloto, a gente também construiu a Bíblia da série, né, que foi um material gráfico construído pelo designer do projeto, justamente para a gente conseguir construir esse piloto já dando o tom, dando as intenções, trazendo todas as referências que a série tem. Então esse documento ele foi utilizado para a criação do piloto, até um pouco do argumento também da série, e também vai ser utilizado aí para apresentação e possível venda do projeto posteriormente, né? Aqui, depois que a gente definiu mais ou menos para que linha que a gente ia seguir dentro dessa narrativa, a gente construiu os nossos personagens e a gente criou o perfil deles, ó. Aqui tem todas as características, né, o contexto, o plano de fundo de cada um deles. Isso a gente fez antes de partir lá pro Miro. Isso aqui é no que a gente se baseia para construir a série toda, né? Para entender as motivações dos nossos personagens, como eles agiriam diante das situações. Acho que os principais desafios e características de criar roteiros para adolescentes é encontrar uma linguagem que seja acessível e falar de temas que toquem os corações deles, né? Que eles se identifiquem. Então, vai desde encontrar uma linguagem que eles se identifiquem no sentido de gírias, de momento. É muito importante entender o momento, né? Na vida de um adolescente, as coisas mudam muito rápido, né? E eles captam o zeitgeist do momento de uma maneira muito ágil. Então, você tem que conseguir entrar ali, né? Entender como é que eles estão vendo o mundo e traduzir. E ao mesmo tempo tem a coisa do coming of age, né? Que eles estão descobrindo o mundo, então eles estão descobrindo sentimentos, eles estão descobrindo como lidar com um monte de assuntos como sexualidade, relações familiares e afetivas. Então acho que o grande desafio é esse, entender como abordar esses temas de uma maneira que eles tenham empatia, que eles se identifiquem e que eles possam aprender com isso. O maior desafio desse projeto foi criar uma linguagem que unisse o atual e o que era história para esse público adolescente. Então, como não ter uma linguagem muito didática, às vezes chegando até perto do documental, para falar sobre as nossas personagens históricas, né? Maria Filipa, Maria Quitéria e Joana Angélica, que foram aí brasileiras protagonistas na luta pela independência do Brasil. Então, como falar dessas mulheres de uma forma que fosse atrativa para os adolescentes? Como equilibrar o antigo com o atual de uma maneira interessante? A gente sabe que tem que ser dinâmica quando a gente fala no público adolescente, tem que ser um roteiro que seja descolado, que traga as temáticas que o adolescente tem interesse. Então, como criar tudo isso? Né? Acho que esse foi o maior desafio. E aí a gente teve algumas ideias de equilíbrio, só que pra gente o principal, para ser um projeto de série até viável em termos de orçamento, né, para não ser um projeto de série caro, não adiantava a gente tentar fazer uma série adolescente épica. Então a nossa sacada foi, a gente vai viver no tempo presente, então a gente vai ter personagens que vivem nesse tempo presente, mas que vão ter contato com essa história.
com a história dessas mulheres. Aí como é que a gente vai fazer isso? E aí foi aí que o Adelmo trouxe uma contribuição muito legal, que a gente começou a pensar, e se a gente fizer uma escola, né, elas vão estar assistindo aula, nas aulas de história, essas personagens vão conhecer as personagens do Brasil, mas a gente achou que isso ainda poderia ser um pouco batido, então para trazer uma perspectiva também mais inovadora dentro da ficção, né, dentro do audiovisual de ficção, a gente pensou em uma montagem de uma peça de teatro, que conte essa história dentro da vida dessas personagens ali que estão sendo abordadas nesse tempo presente. Então são personagens que vivem no tempo de agora, em diálogo, através de uma montagem teatral, com a história dessas mulheres que foram protagonistas da independência do Brasil. É um projeto muito interessante, ao meu ver, necessário, porque ele traz para o centro da narrativa o protagonismo de adolescentes bem diferentes, né? Residentes num bairro de Petrópolis, e elas são inspiradas em 3 grandes personalidades da história do Brasil, personalidades que foram durante muito tempo esquecidas ou, se não, relegadas à margem da história, que são Maria Filipa, Maria Quitéria e Joana Angélica, né? Grandes nomes das lutas aí pela independência do Brasil e também da Bahia. Essas 3 personalidades inspiram, né? Traz essa inspiração para a criação das nossas protagonistas, e ao mesmo tempo elas fazem parte do próprio projeto, porque elas são encenadas numa peça durante toda a primeira temporada da série. A primeira temporada da série vai trabalhar exatamente essa construção de uma peça com base na história dessas 3 mulheres aí que lutaram, né? Que foram grandes nomes aí da nossa história. E eu acho bem legal o Adelmo falar um pouco sobre isso, porque ele teve uma ideia muito boa, ele apresentou essa proposta, todo mundo aprovou, e a gente começou a trabalhar a partir disso, né? Criar uma estrutura de série onde a gente tivesse esse paralelo. Então as coisas estão acontecendo nesse tempo presente, mas em todos os episódios a gente vai passar um pouco pela história do Brasil a partir da montagem da peça, seja nos ensaios, ou, propriamente dito, lá no último episódio, na apresentação final. Tem uma razão de ser, né? Desse grupo de pessoas estar montando essa peça. A gente quis trazer uma estética também mais comunitária, uma estética mais de favela, mais uma estética jovem também de favela, que é uma temática que está muito em alta hoje em dia. Então a gente quis trazer isso. Então a gente tem personagens que vivem na comunidade do Independência, aqui em Petrópolis, e que fazem parte de um grupo, de uma escola de artes dentro da Independência. A nossa referência forte foi o Nós do Morro, né? Ou até trabalhos desenvolvidos dentro da área cultural pela própria CUFA, mas principalmente Nós do Morro, onde jovens de comunidade têm acesso ali a várias linguagens artísticas e podem ter contato com o que no futuro pode até virar a profissão, né, desses jovens. Então, são adolescentes que vivem na Independência, que fazem parte desse galpão, o galpão do Indepa, né? E eles vão precisar, para não perder esse galpão, eles vão precisar fazer uma peça. E aí a gente tem toda uma justificativa de ocupação também, que tem a ver com Petrópolis, a questão ambiental, de como as comunidades de Petrópolis, principalmente Independência, ocupam certos territórios na cidade. Então esse galpão está no território que não pertence ao personagem que cuida ali. E para conseguir ter recursos para manter aquele espaço, essa galerinha vai montar uma peça que vai fazer parte de um contexto de um concurso de uma ONG internacional para conseguir verba, né, para conseguir recurso para manter o galpão. Então, eles vão viver os seus conflitos, as suas traumas, as especificidades dessa juventude, desses adolescentes que passam por dramas familiares, amorosos, pelo conflito, né, pela guerra urbana que também se tem dentro das comunidades, aqui em Petrópolis não é diferente. Então tudo isso vai fazer parte desse universo, né? A questão da identidade, questão de raça, questão de gênero, que são questões que atravessam a vida da nossa juventude. Mas tudo isso tem como pano de fundo a montagem dessa peça. Então foi essa maneira que a gente encontrou. Foi essa maneira que a gente encontrou de equilibrar o antigo com o novo, de uma forma que seja atrativa para os adolescentes, mas que eles também aprendam, que eles também se identifiquem, e que essa história que não é tão conhecida assim, né, esse capítulo da independência do Brasil, que não é tão conhecido assim,
pelos adolescentes que passe a ser conhecida. Não só essas protagonistas femininas, mas também a história da independência da Bahia, que foi fundamental para que a gente tivesse a independência do Brasil. Eu sou petropolitano, né? A gente que cresceu aqui, a gente sempre foi apresentado, né? A nós nos foi apresentada a história tradicional de Petrópolis, aquela de Dom Pedro, né? Da família real vindo para cá. E no Guardiães da Terra, a Beatriz propôs um caminho diferente, muito interessante, que é olhar para essa história sem esse viés tradicional, né? O fato de elas se passar em Petrópolis, mas ela trazia uma Petrópolis que não é muito conhecida pela grande população brasileira, né? É conhecida por Petrópolis, mas é que não é tão conhecida pela grande população brasileira, porque quando a gente fala em Petrópolis, geralmente a gente pensa na cidade imperial, mas a cidade imperial ela tem o seu entorno, tem as suas características, e o bairro Independência é assim um microcosmo desse entorno, né, de Petrópolis. Tem todos os problemas, mas também todas as digamos assim, belezas, né, desse entorno de Petrópolis, todos os dramas desse entorno de Petrópolis. E para nós como criadores, como artistas, roteiristas petropolitanos, o que está sendo mais interessante é a gente conseguir trazer uma perspectiva de uma Petrópolis diferente, né? Porque a gente está acostumado com uma Petrópolis no audiovisual, ou uma Petrópolis do Império, com toda essa parte histórica que a cidade tem, ou uma Petrópolis que é vista como, assim, às vezes uma rota de fuga, desde os anos 40 que a Petrópolis é vista como rota de fuga no audiovisual. Seja em novelas, quando alguém quer ter uma relação extraconjugal, ou quer fugir da polícia, né, vem para Petrópolis para se esconder num sítio em Araras, isso é um clássico. Ou seja, alguém que está passando por Petrópolis para ir a algum lugar, né, como um anexo. Ai, gente, desculpa! Porque eu me emociono muito com essa história. Essa história é linda! Então o que a gente está propondo aqui nós vamos trazer uma história diferente, né, da história, nós vamos trazer uma perspectiva diferente da história do Brasil e vamos trazer uma perspectiva diferente de Petrópolis. Uma Petrópolis de comunidade, uma Petrópolis construída, né, para o público adolescente, uma Petrópolis diferente do cartão postal, né, uma visão de uma favela de Petrópolis, a maior que a gente tem, inclusive. Atualmente são 42 mil habitantes na Independência. Então é uma abordagem muito importante de uma Petrópolis que, para nós que vivemos aqui, a gente está cansado de conhecer, mas para quem tem essa visão de fora, não conhece. A visão de fora normalmente é essa, do Império, ou essa da Novela das 8. Então a gente quer trazer também uma história diferente da nossa cidade. Por isso também é bem interessante, e isso é uma força a mais para esse projeto, além de todas as características positivas que esse projeto tem, é ainda trazer como ambiência uma cidade que normalmente não está aí nas séries, e para além disso, uma comunidade, uma favela dentro dessa cidade. Então é uma abordagem inovadora, autêntica e com uma identidade bastante forte. Assim. Com o piloto pronto, revisado, a gente registrou esse roteiro, né? E depois a gente fez o vídeo pitching. Na verdade, o vídeo pitching foi mais construído por mim. Eu tracei um roteiro, né? Visando, assim, bastante o que seria o pitching de uma apresentação de uma rodada de negócios. Então, um vídeo curto, objetivo, que conseguisse passar todas as intenções da série, mas também as perspectivas que esse projeto de série pode ter, quais são os ganchos para possíveis outras temporadas, né? Fiz um estudo em cima de pitchings de mercado, que são feitos em rodadas de negócios de projetos de série, e aí eu construí esse pitch. E aí a gente encerra esse projeto com a certeza de que vai ser um sucesso. A gente acredita muito no potencial desse projeto. A gente construiu um projeto de série muito alinhado com as perspectivas de mercado, mas também com os desejos e anseios do público adolescente nesse momento, né? Então, o que os adolescentes querem assistir,
o que eles querem ouvir, mas também tomando cuidado com esse equilíbrio, né, com essa perspectiva histórica que a série apresenta. Então, é um projeto muito interessante que vai trazer essa abordagem histórica, né, mas que também dialoga com as necessidades, as peculiaridades, as especificidades do público adolescente. Então a gente enxerga muito potencial e daqui para frente é inscrever em festivais de roteiro, em rodadas de negócio, fazer contato com possíveis produtoras parceiras para também fazer com que esse projeto chegue em players, né, em nomes importantes do streaming ou canais de TV. E é isso, assim, um projeto que foi construído de forma bastante consistente. Todas essas fases duraram em uns 4 meses pra gente chegar agora e ter uma proposta de série adolescente de acordo com o mercado e com o que esse público espera. A gente teve um trabalho de mídias sociais também. Então, nas redes sociais da Engenhoca Filmes, que é a produtora responsável por esse projeto, a gente não fez não deu um spoiler, né, vamos dizer assim, né? Não deu uma prévia do que vai ser a série, até porque isso é sigiloso, né? Isso pode comprometer, inclusive, a venda do projeto no futuro. Mas a gente trouxe essa perspectiva de estar realizando uma sala de roteiro pela primeira vez em Petrópolis. Então as mídias sociais também fizeram um trabalho bem nesse sentido, divulgando o edital que o projeto foi aprovado, divulgando a sala de roteiro, divulgando um pouco, né, dos bastidores do projeto, mas também tendo peças gráficas próprias, com uma linguagem visual própria, o que normalmente não ocorre, né, numa sala de roteiro. Normalmente ninguém nem sabe que uma sala de roteiro está acontecendo e o projeto vai ao ar, né, e aí que o público sabe que esse projeto existe. Aqui a gente está fazendo o caminho oposto, apesar de a gente não ter divulgado durante todo esse processo o que era a série, a gente fez questão de divulgar que esse projeto está acontecendo. Porque é muito importante ter uma sala de roteiro pela primeira vez em Petrópolis, uma sala de roteiro de desenvolvimento de série de ficção, né? Financiada, né, por um edital público estadual de cultura. Então a gente, dentro dessa perspectiva, a gente teve muita autonomia para poder trabalhar, né? Então, tudo isso é importante. Pensando nisso, em divulgar tudo isso, divulgar também o trabalho desses roteiristas, que é uma área que normalmente não tem tanta visibilidade, né, dentro do cinema. Então, por tudo isso, a gente quis criar também um trabalho consistente de mídias sociais, de assessoria de imprensa, justamente para publicizar, para que as pessoas soubessem que isso está acontecendo aqui em Petrópolis, graças também a um edital público, a um edital da Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa.